Jesus anda sobre o mar. Vamos falar hoje sobre este episódio em que Jesus anda sobre o mar. Mas antes, meus amigos, meus irmãos, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, que dê aqui o seu like, também marque aqui o sino das notificações para que esse canal cresça, para que mais e mais pessoas possam assistir os nossos vídeos. Então eu peço que você que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Você que já é inscrito, fale com outras pessoas para que também se inscrevam nesse canal. Vamos ler aqui no capítulo 6 do livro de João, continuando a série de vídeos sobre o livro de João que estamos fazendo nesses episódios. Vamos falar nesse episódio sobre Jesus que andou sobre o mar. Isso está relatado no capítulo 6 de João, o versículo 16 até o versículo 24. Então vamos falar sobre isso agora. Ao entardecer, seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, cruzaram o mar em direção a Cafarnaum. Já havia escurecido e Jesus ainda não tinha chegado a eles. E o mar se levantou com um grande vento que soprava. Quando eles remaram cerca de 5 quilômetros, viram Jesus que andava sobre o mar e, aproximando-se do barco, o temeram. Porém, ele lhes disse: "Sou eu, não temais." Então, eles o queriam recolher no barco, o qual logo chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar viu que não havia ali mais do que um barco, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que eles haviam ido sós. Contudo, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois que o Senhor havia dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Então, irmão, ontem nós falamos no vídeo de ontem sobre a multiplicação dos pães. Exatamente essa é a continuação dessa multiplicação. Eles estavam ali no mar da Galileia, em Tiberíades. Porém, ao entardecer, aquela multidão foi alimentada por Jesus, e ao entardecer eles se recolheram de novo a Cafarnaum. Eles pegaram o barco e fizeram de novo a travessia do mar da Galileia. Porém, Jesus subiu ao monte, como ele havia dito aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 15, que ele, quando a multidão queria pegar nele para fazer dele rei, o que ele fez? Sabendo Jesus que viriam arrebatá-lo para fazer dele rei, ele tornou a retirar-se para o monte, ou seja, ele subiu para o monte para ele ficar somente ele ali e orar. Ele começou a ficar ali orando e ficou ali quase que a noite inteira, mas os seus discípulos pegaram o barco por ordem do próprio Jesus e começaram a remar, mas fez um vento contrário que levou o barco 5 quilômetros distante da costa. Era uma distância muito grande, meus amigos. Mas Jesus precisava ir até eles, e eles não conseguiam chegar com o barco até onde estava Jesus. Jesus, então, começou a andar sobre o mar, a andar sobre as águas. Estamos falando aqui do Filho de Deus que estava na terra naquele momento. Aquele momento, aquele homem, que era homem, mas que era o Filho de Deus, começou a caminhar sobre aquela substância líquida chamada água, e aqueles passos que ele dava, ele começou a flutuar sobre a água, ou seja, andar sobre a água como se ali fosse uma substância sólida. Jesus andou em direção aos discípulos, e os discípulos, vendo de longe, essa palavra não fala, mas em outra palavra dos evangelhos fala que eles temeram, achando ser ali algum fantasma. Eles temeram achando que quem vinha na direção deles ali era um espírito, era um fantasma. Nunca que eles tinham visto alguém andando sobre o mar. Nem nós vimos, nem nós veremos também. Por quê? Porque isso é uma coisa impossível de acontecer. Mas as coisas impossíveis de acontecer são possíveis para Deus. Nesse episódio de Jesus andando sobre o mar, ele vinha em direção ao barco, os discípulos temeram, achando que ele era um fantasma. Ele falou essas palavras: "Não temais, sou eu." Então, quando Jesus aproxima-se do barco, nós não devemos temer, não devemos ter medo, né? Isso é uma
é um ensinamento para cada um de nós, que quando nós estamos ali em perigo, quando nós estamos em meio à tempestade, Jesus se aproxima. E quando Jesus se aproxima, a gente não precisa temer. A gente tem que confiar nele, confiar na sua palavra, confiar na sua promessa, né? Então Jesus se aproximou daquele barco, se aproximou dos seus discípulos, mas essa palavra aqui não fala desse episódio. Mas eu vou relatar esse episódio aqui, porque é importante falar sobre isso. Pedro, que estava ali no barco, disse: se é o Senhor, então permita que eu vá até o Senhor. Ou seja, Pedro queria provar também que que o Senhor o iria sustentar se ele saísse do barco e começasse a andar também sobre o mar. E a fé de Pedro foi substancial naquele momento, porque ele saltou do barco quando Jesus o chamou. Ele disse: vem, Pedro. Então Pedro deu um salto do barco sobre a água. Quando Pedro saltou do barco sobre a água, ele começou a caminhar. Ele começou a caminhar sobre aquela água. Mas ele não afundou. Ou seja, somente uma pessoa neste mundo andou sobre o mar. Somente um homem, que não Deus, andou sobre o mar. Jesus é um homem, mas Jesus é o Filho de Deus. Então Pedro é a única pessoa que deu alguns passos sobre o mar. Por que eu digo alguns passos? Porque ele começou a andar em direção a Jesus. Jesus disse que ele olhasse para ele e começasse a vir. Ele veio e seguiu a orientação de Jesus e começou a andar em direção a Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para ele, nós seguimos tendo vitória. Nós seguimos tendo o controle de toda a situação. Então Pedro começou a andar em direção a Jesus. Pedro começou a andar em direção àquele que é o Filho de Deus. E o Filho de Deus mandava que Pedro viesse até ele. Então ele começou a andar em direção a Jesus. Mas nesse momento que ele começou a andar em direção a Jesus, a palavra diz que o vento era muito forte, que as ondas eram muito altas. Então Pedro sentiu medo. Nesse momento do medo, Pedro deixou a sua fé retroceder. Vocês lembram que ontem nós falamos sobre a multiplicação dos pães? Quando o André disse que havia um rapaz no meio daquela multidão que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus perguntou onde vamos comprar pão para essa multidão, André falou que tinha essa pessoa que tinha 5 pães. A fé de André foi substancial naquele momento, mas em seguida André destruiu completamente a sua fé, porque ele disse: mas o que é isso para tantas pessoas? A mesma coisa aconteceu com Pedro naquele momento. Pedro andava sobre o mar em direção a Jesus. Pedro estava com a sua fé inabalável, olhando para Jesus, mas aí as ondas, o mar, começou a intimidar Pedro, que a sua fé retrocedeu, porque ele teve medo e começou a afundar. Nesse momento, ele pediu o socorro de Jesus. É exatamente aquilo que nós devemos fazer. Quando nós tememos, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós não temos fé suficiente, nós devemos pedir socorro para Jesus. E Jesus veio em seu socorro e disse: por que temeste? Segurou na mão de Pedro e o levantou e o colocou de volta no barco. Nesse momento, minha gente, nós devemos pensar o seguinte: importa a situação que estamos vivendo? Importa o momento que estamos vivendo? Importa se nós estamos passando por uma tempestade? Importa se o nosso barco está sofrendo com as ondas, sofrendo com os ventos, a tempestade? Se Jesus está no nosso barco, não devemos temer. Não devemos temer. Há um outro episódio em que Jesus também estava no barco. Jesus estava no barco e aqueles discípulos ali, aqueles apóstolos ali, remaram contra aquelas ondas que estava forte. Fez-se uma grande tempestade. Acontece que Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo e a água começou a entrar no barco. Eles temeram achando que iriam a pique, ou seja, que o seu barco iria afundar. E acordaram Jesus dizendo: socorre-nos, Senhor.
Jesus olhou para o céu e disse: Aquieta-te, mar. E o vento cessou, e o mar se aquietou, e se fez grande bonança. Os discípulos em seguida disseram: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse homem é o Filho do Deus vivo, e ele está na sua presença agora, nesse exato momento. Ele está na sua presença agora. Não importa a tempestade que você está passando, não importa o momento que você está vivendo, Jesus está com você. Se Jesus se aproxima do seu barco, se Jesus se aproxima do seu problema, se Jesus se aproxima da tua vida, dê espaço a Ele, peça a Ele que o ajude, e Ele te irá te socorrer. Estamos falando aqui sobre este episódio de Jesus andando sobre o mar. Mas teve um momento aqui nesse episódio que fala exatamente daquele povo que foi em busca ali de Jesus para pedir novamente pão. Aquela multidão que estava ali, que Jesus alimentou, estava sedento por mais pão, por mais comida, por mais alimento. Jesus havia alimentado aquela multidão, não só alimentado, mas curado seus enfermos. E eles procuravam Jesus a todo momento. Eles procuravam Jesus em todas as situações. E naquele momento, eles chegaram ali e viram que Jesus não havia entrado no barco. Eles disseram: nós vimos os apóstolos entrando no barco, nós vimos discípulos entrando no barco, mas não vimos Jesus. Então Jesus está do outro lado, vamos atrás dele. E foram em busca de Jesus. A multidão viu que Jesus havia voltado para Cafarnaum e retrocedeu de novo ali de Tiberíades para Cafarnaum. Atravessou de novo o mar da Galileia para Cafarnaum. Aquela grande multidão pegou os barcos que tinha, o que chegaram ali, algumas pegaram o barco e foram em busca de Jesus. Exatamente, todas as pessoas buscam Jesus em todas as circunstâncias. Umas pessoas buscam Jesus para buscar alimento. Outras pessoas buscam Jesus para ter satisfação financeira. Outras pessoas buscam Jesus para ter saúde para o seu corpo físico. Mas nós devemos buscar a Jesus porque nós amamos a Jesus, não porque nós precisamos dele. Você deve buscar a Deus, buscar a Jesus porque você ama a Jesus, porque você quer a Jesus por amor do seu nome, mas não pelas suas coisas que ele pode lhe oferecer. Jesus está se aproximando do seu barco. Jesus está se aproximando da sua vida. Deixa ele se aproximar. Deixa ele entrar no seu barco. Deixa ele resolver o seu problema. Deixa ele cuidar da sua vida. Deixa ele te restabelecer. Deixa ele te salvar. Que Deus nos abençoe abundantemente nesse dia. Que Deus dê vitória à sua vida. Que Deus dê muitas bênçãos e ricas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.